meus amados irmãos, mais uma vez com você na nossa IBD Online, pastor Fernando, membro da Primeira Batista de Moço Bonito, da qual o pastor presidente, o nosso querido e amado pastor Marcos Petrucci, a quem deixa aqui um grande abraço. Queremos nessa nona aula e antepenúltima aula online, no tema Crer é Também Pensar, baseado no livro de John Stott, com essa temática. Queremos continuar pensando no capítulo 3 ainda. O capítulo 3 tem por título A Mente na Vida Cristã. E no último tópico do capítulo 3, falando sobre a direção dada ao cristão. Quero deixar aqui a seguinte pergunta para você, meus queridos. Você gostaria de saber da vontade de Deus na sua vida? Esse, por certo, é um anseio de muitos servos do Senhor. Ter conhecimento, saber, ter discernimento da vontade de Deus nas nossas vidas. Eu quero começar a aula de hoje lendo o Salmo 32, versículo 8 e 9, que diz assim: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Como é bom ter conhecimento da vontade de Deus para as nossas vidas. É maravilhoso. O difícil é você ter esse conhecimento, saber qual é essa vontade. Depois que você ter consciência de qual é essa vontade, é maravilhoso, nossa vida vai ter uma orientação correta, porque vem do próprio Deus. Mas como nós podemos saber dessa vontade? Como nós podemos ter conhecimento dessa vontade de maneira a ter certeza que é Deus falando aos nossos corações, nos proporcionando paz de coração? É fato que Deus deseja guiar seu povo. Deus está sempre a dirigir o seu próprio povo. Em Provérbios capítulo 3, versículo 6, nós temos o seguinte: reconhece-o, ou seja, reconhece a Deus, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Preste atenção nessa promessa. Reconhece Deus em todos os teus caminhos e ele te endireitará em todas as tuas veredas. Ou seja, por onde quer que você andar, Deus vai te endireitar. Efésios capítulo 5, versículo 17. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. Então, em Provérbios, a atitude é reconhecer o próprio Deus. Em Efésios, a atitude é procure compreender a vontade de Deus. Então, a compreensão da vontade de Deus nas nossas vidas, ela é de nossa responsabilidade. Não é da responsabilidade de Deus. Até porque Deus está constantemente fazendo isso. Mas é de nossa responsabilidade compreender, entender, discernir a vontade de Deus nas nossas vidas. Mas como descobrir essa vontade de Deus? Essa é a grande temática, a grande questão que nós, enquanto servos de Deus, vivemos a cada dia. Como descobrir a vontade de Deus nas nossas vidas? Nesse primeiro momento, eu quero enfatizar com você o cuidado que nós devemos ter com pessoas que afirmam ter a perfeita compreensão da vontade de Deus. Pessoas que se dirigem a nós e falam assim: Deus me falou para dizer a você o seguinte, Deus está dizendo para você o seguinte, e começa a detalhar qual seria o suposto recado de Deus. Essas pessoas nos deixam entender, ou compreender, nos deixam transparecer que eles têm assim, uma comunicação em tempo real com Deus. Deus simplesmente sussurra no seu ouvido, em voz perfeitamente audível, compreensível, e essa pessoa produz ou reproduz esse recado para o próximo. Deus está me dizendo isso agora para você na sua vida. Meu irmão, tenha cuidado com esse tipo de situação. É muito delicado. Eu, enquanto pastor, me dirigir a você e dizer que Deus mandou dizer isso para você. Deus, de fato, tem orientação na sua palavra. Temos conselhos na sua palavra. Temos diretrizes na sua palavra. E quando trabalhamos com conselhos, nós trabalhamos com conselhos, sim, inspirados pelo Espírito Santo, sim, não tenha dúvida disso.
sensibilizados pelo toque do Espírito Santo, sim, mediante a minha devocional, a minha busca por Deus diariamente, na leitura da palavra e na oração. Mas dizer que Deus mandou dizer isso a ponto de direcionar uma decisão na sua vida, isso nós não podemos fazer. É interessante observar que no versículo 8 aqui que nós lemos, ele fala: instruir-te-ei e ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Deus está sempre nos proporcionando conselhos. E há aquele dito popular que diz o quê? Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Louvado seja Deus que os conselhos não se vendem. Os conselhos se ouve, se guarda e se atende na medida que for atendendo a nossa perspectiva. Porque se nós tivéssemos que pagar os conselhos divinos, simplesmente não teríamos como pagar. Mas os conselhos que vêm de Deus, ou que vêm de Deus através de uma pessoa, ou através de uma circunstância nas nossas vidas, nós precisamos estar atentos para catar e acompanhar e atender a esses conselhos. Mas antes de nós procurarmos entender a vontade de Deus, é preciso que nós tenhamos cautela em duas vertentes da vontade de Deus. A vontade de Deus pode ser uma vontade geral ou uma vontade particular. Qual é a vontade geral de Deus para com a humanidade? Quando nós falamos em vontade geral de Deus, é a vontade dele para todo o seu povo, para todos em todas as épocas. Ou seja, o que Deus fez desde quando o homem pecou até os dias de hoje é a vontade geral de Deus. É a vontade que Deus tem de propagar a sua palavra, de fazer conhecido o sacrifício de Cristo, de fazer com que o seu povo assuma o compromisso de propagar a sua palavra, de viver a sua palavra de maneira a cativar as pessoas que ainda carecem do amor de Deus. As pessoas que por algum motivo venham nos solicitar a razão da nossa fé. A vontade geral de Deus, ela vai atender toda a humanidade em todas as suas épocas. E essa vontade geral de Deus nós conseguimos constatar com perfeição, revelada toda ela na sua palavra. Desde Gênesis até Apocalipse. A vontade geral de Deus encontra-se revelada na sua palavra. Agora, a vontade particular de Deus é o que diz respeito da vontade dele para com a minha vida, para com a sua vida. O que Deus quer para a minha vida, o que Deus quer para a tua vida, o que Deus quer para a minha família, o que Deus quer para a tua família, o que Deus quer com relação à minha profissão, o que Deus quer com relação à sua profissão. Tem lugares que eu consigo alcançar, que você não consegue. Tem lugares que você consegue alcançar e eu não consigo, por viés profissionais. Então, isso enquadra-se na vontade particular de Deus. Agora, como identificar essa vontade particular de Deus? Primeira coisa que nós precisamos estar atentos é que essa vontade particular de Deus, ela não se encontra prontinha nas Escrituras. Nós não temos isso pronto nas Escrituras. Até porque diz respeito à minha vida particular, à tua vida particular. Então, nas Escrituras prontinho, nós não vamos encontrar. O que nós vamos encontrar nas Escrituras que pode aplicar nas nossas vidas? Nós vamos encontrar nas Escrituras princípios gerais que poderão ser aplicados na minha vida e na sua vida. Princípios gerais, conselhos divinos, diretrizes bíblicas, orientações dentro da sua palavra, que poderão de alguma forma nortear a minha vida e a tua vida no que diz a respeito à nossa vida particular. Né? A título de exemplo, vamos considerar um casamento. Os jovens hoje estão à espera, o jovem cristão está à espera da varoa do Senhor, a jovem cristã à espera do varão do Senhor. Estamos à espera de com quem Deus vai mostrar, com quem nós devemos casar. Ora, na palavra de Deus, na Bíblia, nós vamos ter diretrizes com relação a como deve ser um casamento. Como deve ser, qual é o papel de ambas as partes. O papel do marido, o papel da esposa. O papel de ambos quando vêm os filhos.
O papel de ambos quando nós temos a questão da sociedade, o impacto dessa família na sua sociedade, na sua parentela. Então, dentro da palavra do Senhor, nós temos vários princípios, sim, no que diz respeito a uma vida conjugal, uma vida matrimonial na presença do Senhor. Mas você não vai encontrar na Bíblia que João tem que casar com Maria, que a Clarinha tem que casar com Bernardo, que a irmãzinha tem que casar com o irmãozinho tal. Isso você não vai encontrar. A escolha do cônjuge é de responsabilidade sua. Se você está à espera de um varão do Senhor, de uma varoa do Senhor, meu amigo e minha amiga, a responsabilidade da escolha é sua. É bem verdade que se você pedir orientação a Deus, Deus pode levantar caminhos, elementos que podem sinalizar para uma pessoa. Mas a responsabilidade da decisão de escolha é minha e é sua. Não é uma responsabilidade divina. Deus não tem responsabilidade de apresentar sua vontade para mim e para você. Nós é que temos o compromisso e a responsabilidade de procurar saber qual é essa vontade. Porque, conforme falamos agora há pouco, Deus está sempre procurando se fazer compreensível para conosco através da sua sensibilidade em nós pelo Espírito, para que nós possamos ter compreensão da sua vontade em nossas vidas. Então a decisão de escolha, a responsabilidade da escolha é minha e a sua. E isso não só no quesito matrimonial, em qualquer quesito. Por exemplo, profissão. Que profissão escolher? Hoje em dia nós temos testes vocacionais e outros fatores que podem te auxiliar na escolha da sua profissão. Podemos sim colocar nas mãos de Deus a nossa escolha profissional. Deus pode sim se revelar de maneira a te sinalizar algumas opções, mas a responsabilidade de escolha é sua, é nossa, não é de Deus. Devemos sim a cada dia estar buscando em Deus sabedoria para que possamos, acima de tudo e de todos, com a nossa família, com a nossa parentela, com a nossa vida eclesiástica, na nossa igreja, com o nosso ambiente de trabalho, com o nosso campo missionário, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Mas precisamos nos preocupar em estar no centro da vontade do Senhor. Voltando para o Salmo de número 32, versículo 8, nós temos 3 verbos aqui que são assim, direto ao assunto. O provérbio diz, o salmista diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Vou te instruir, vou te ensinar o caminho que você deve seguir, o caminho que você deve trilhar. E como Deus vai ensinar tudo isso? Né? Ele conclui dizendo: e sob as minhas vistas te darei conselho. Meus irmãos, como nós podemos contemplar o conselho do Senhor? As respostas óbvias, se nós estivéssemos aqui com uma turma, muitos diriam o quê? Lendo a sua palavra. Fato. Precisamos ler diariamente a palavra do Senhor. Isso é fato. Quanto mais lermos a palavra do Senhor, melhor para nós. Estamos buscando intimidade com Deus. Mas Deus também fala não somente através da sua palavra. Fala também através de um louvor. Pode falar com você através de uma conversa com um amigo. Sem ser esse amigo aquela pessoa que vira para você e fala: o Senhor mandou dizer para você. Falei e repito, cuidado com essas pessoas. Mas numa conversa informal, numa conversa sadia, enfim, numa situação qualquer, Deus está sempre sinalizando para nós o que Ele quer para nossas vidas. Ele sinaliza para a gente o que Ele quer com a nossa vida através de uma conversa com o nosso cônjuge. Ele sinaliza através de uma conversa com o filho. Ele sinaliza através de uma conversa com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, com seus amigos. Deus está sempre sinalizando a sua vontade para conosco. Nós que precisamos pedir ao Espírito Santo discernimento para estar captando essa vontade, para que possa estar guardando o nosso coração. No versículo 9 ele diz: não seja como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados e outra sorte não te obedecem. O texto aqui não quer dizer apenas que nós somos seres racionais e, portanto,
não podemos ser irracional. O texto não está dizendo só isso. O texto está dizendo o seguinte, que pelo fato de eu ser racional, Deus não vai colocar um cabresto em mim. Pelo fato de eu ser uma pessoa consciente dos meus atos, Deus não vai colocar uma rédea em mim. Se eu decidir pecar no meu coração, eu vou em frente. Se você decidir pecar no seu coração, você vai acabar indo em frente. O Espírito Santo vai até te tocar, vai tentar te trazer de volta, mas por rédea, ele não vai. E a culpa não é dele, a culpa é nossa por decisão de vontade. Então nós precisamos ter consciência disso, que a responsabilidade de escolhas é nossa, não é de Deus. Deus está sempre pronto a nos orientar. E nós vamos perceber isso à medida que eu procuro estar sempre atento ao que Deus quer falar ao meu coração. Todos os fracassos que eu tive, todos os erros que cometi, todas as tolices que já vivi por aí, tanto na vida pública como na vida particular, foram a consequência de uma ação não pensada. Não foi responsabilidade divina. Foi uma consequência de uma ação não pensada. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Me vem agora à mente esse texto. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Se eu estou plantando maçã hoje, eu não vou colher abóbora amanhã. Se eu estou plantando jiló hoje, eu vou colher jiló amanhã. Então, que o nosso plantio diário possa, assim, ser orientado pelo Espírito Santo de Deus. Que cada um de nós, eu e você, meus irmãos, minhas irmãs, possamos nos preocupar em estarmos atentos ao que Deus fala diariamente para conosco. Através de conversas com nossos amigos, através da leitura da sua palavra, através da oração. Que nossa vida devocional possa assim, nos proporcionar um discernimento tal que eu consiga compreender, você consiga compreender qual é o conselho divino para a sua vida, capaz de te instruir, de te ensinar e te direcionar. Que Deus nos abençoe.